Olá, bem-vindo à nossa primeira aula de teoria musical. Nessa aula, vamos conhecer as propriedades do som. Vamos lá? Mas antes de entrar no conteúdo, vamos fazer uma reflexão. Quando você ouve uma música, seja ela o estilo que for, o que você consegue ouvir? Ritmos, diferentes tipos de som, aquele som agudo e grave, até mesmo o momento em que a música fica mais forte ou fraca. Todos esses efeitos são as propriedades do som. As propriedades do som podem ser divididas em altura, intensidade, duração e timbre. Muito bem, vamos iniciar pela altura. É a propriedade relacionada à região das notas musicais, podendo dividir em som grave, médio e agudo. Olha, parece besteira, mas você sabe o que é um som grave e agudo? Então, para identificar, vou soltar um áudio que irá tocar um som grave, um médio e depois um agudo. Vamos ouvir? Vamos repetir? Agora, vamos para a intensidade? É a propriedade relacionada à força do som, tendo sons fortes e fracos. Dentro da partitura, essas intensidades são colocadas através das dinâmicas. Vamos conhecer alguma delas? Esse P que apareceu aí na tela é o piano, ou seja, o músico tem que tocar mais fraco. Seguido tem o MF, que não é nem piano e nem forte, é uma força média. O F é forte e dois Fs fortíssimo. Quanto mais F, mais forte tem que ser executado o som. Agora que foi visto a parte teórica, vamos identificar auditivamente. Irei colocar um som forte e o outro fraco, ou seja, representado pelo F e depois pelo P. Vamos ouvir? Vamos ouvir novamente? Agora, vamos conhecer a duração. É a propriedade relacionada à prolongação de cada som. Essas prolongações são representadas pelas figuras musicais: a semibreve, a mínima, a semínima, colcheia, semicolcheia, entre outras. São essas figuras musicais que vão dar o ritmo, as melodias, as harmonias e acompanhamentos. Alguns podem estar se perguntando como que funcionam as figuras, mas isso é um assunto para um próximo capítulo. Agora, vamos ouvir um exemplo de som longo e curto? Vou soltar um áudio com som longo e depois curto. Vamos ouvir? Vamos ouvir novamente? E por fim, temos o timbre. É a propriedade relacionada à emissão sonora, podendo ser de diversas fontes: voz, instrumento musical e objetos, entre outros. Cada instrumento tem uma qualidade sonora, a qual nos possibilita identificar o instrumento, a voz ou objeto que está emitindo o som. Logo, cada instrumento tem um som diferente, ou seja, um timbre diferente, no qual possibilita saber qual instrumento está sendo executado. Nesse momento, vamos ouvir alguns instrumentos, iniciando pelo instrumento de cordas, o violino.
Muito bom! Agora vamos ouvir um instrumento da família das madeiras, a flauta transversal. Agora, nesse momento, vamos ouvir um instrumento da família dos metais chamado trombone de vara. E para encerrar, um instrumento da família da percussão, a bateria. Vamos fazer uma breve revisão para finalizar a aula? Hoje nós vimos as propriedades do som. Quais são elas mesmo? É altura, intensidade, duração e timbre. A altura está relacionado ao som grave, médio e agudo. Já a intensidade está relacionado à força do som, em forte ou fraco. A duração está relacionado à prolongação do som, em longos e curtos. E o timbre está relacionado à qualidade sonora, possibilitando saber qual instrumento está sendo executado naquele momento. Então aqui nós encerramos a nossa primeira aula, que foi a propriedades do som. Não deixem de rever a matéria, vejam o vídeo quantas vezes forem necessário e façam anotações. Muito obrigado e até a próxima aula.